Oi, galera! Oi, leitor! Oi, leitura! Olha eu aqui de novo para falar de um livro que, gente, dá a impressão que tem alguém te observando, aquela impressão, aquele negócio que você não consegue respirar. É esse livro, Caixa de Pássaros. Mas antes de falar sobre ele, vocês que acham bacana esse conteúdo, dá um like, compartilha e se inscreve no canal, claro! Gente, esse livro vai contar a história da Mallory, que com seus dois filhos vive numa casa, e ela começa a contar que os filhos não conhecem o entorno da casa, eles não conhecem o mundo, porque eles têm que ficar com os olhos vendados quando vão lá fora, então eles só conhecem a casa mesmo, o interior da casa, e ela começa a contar que desde criança treinou eles, o ouvido deles, né, para escutarem e tal, e a história retrocede, né? Volta ao passado, ela, na verdade, ela intercala passado e presente, e começa a contar que a Mallory descobre que está grávida, e assim, ela não estava em nenhum relacionamento, segundo ela, foi só uma noite, e ela mora com a irmã dela, e paralelo a isso, começa a acontecer esses surtos, né? As pessoas se matando, as pessoas ficando loucas e tal, pelo mundo todo. E no começo a Mallory não dá muita importância, né? Por conta da gravidez, mas conforme vai passando o tempo, ela começa a perceber o quão grave que é, né? Que as pessoas ficam todas surtadas, fecham suas janelas, tampam seus olhos, etc. Até que a irmã dela morre. Ela encontra a irmã dela, né? Com uma tesoura. Se matou com uma tesoura. E ela vê um anúncio no jornal de uma casa, né, em que eles abrigam as pessoas sobreviventes e tal, e nisso, assim, já tá um caos, né, o mundo todo. Daí ela vai para essa casa e meio que eles se tornam uma família, e o líder dessa família, dessa casa, era o Tom, né, que na minha opinião era o personagem the best da história. Caso vocês concordem comigo, comente. E assim, ele é muito, muito legal, sabe? Muito chefe, muito líder, ele é muito, sabe? E perdeu a filha dele também, né? Então, assim, ele, né, tinha uma carga emocional muito grande também com os acontecimentos. E nisso chega depois a Olímpia, né, que também está grávida, na verdade agora tem duas grávidas na casa, e posteriormente também chega o Gary, que, gente, que personagem mais chato. Nossa, eu já tive raiva dele do começo já. Enfim, ele chega, né, cheio de historinha, falando que um amigo dele achava que os bichos, coisas, enfim, não afetavam quem não acreditasse, quem soubesse que eles não afetavam, não iria afetar, que tinha que tirar as cortinas das janelas e tal, enfim. E que essa conversa moda de que era um amigo dele que pensava assim, que ele estava em outra casa, mas ele teve que sair e tal, e a Mallory ficou meio com a pulga atrás da orelha. E esse Gary se aproximou do Dom, que era tipo o cético da casa, ele não acreditava em nada, era tipo do contra, sabe? Todo grupo tem um do contra, e eu, o do contra era o Dom. E aí se aproximou muito do Dom, eles iam cochichando e tal, e a Mallory achou muito estranho, ela tem alguma coisa acontecendo, e nisso ela pega o caderno dele, que ele tem uma bolsa inseparável, e dentro dessa bolsa tem um caderno. Aí ela começa a ler e ela começa a achar que essas ideias são dele. Pois muito bem, o Tom vai fazer uma incursão até a casa dele, né, para poder pegar alguns remédios e tal, então ele tá fora quando isso acontece, mas quando ele volta, ela confronta ele, confronta o Gary, fala que ele está com ideias malucas e tal, então eles fazem uma votação e decidem pôr o Gary para correr da casa, né, põe ele para fora, que eu achei muito justo. Então, depois do Gary fora, tal, a casa meio que voltou ao normal, até o dia da Mallory ter o bebê, perdão. Aí ela estava tendo o neném juntamente com a Olímpia, que também estava grávida. As duas estavam em trabalho de parto na mesma hora. E elas estavam no sótão. Nisso, no andar de baixo, começou um fervo, uma movimentação, gritaria, confusão, furdúncio, e não sabemos o que está acontecendo.
A Mallory não sabe o que está acontecendo. E aí ela fica muito perdida, todo mundo some de lá de cima, tal, elas estão sozinhas. De repente, quem aparece? O Gary. O Gary contando que o Dom escondeu ele dentro do porão, porque na hora que as pessoas entravam e saíam na casa, tinha que se fechar os olhos, né? Para não ver, seja lá o que fosse. Então, eles fecharam os olhos e eles aproveitaram simplesmente para colocar o Gary dentro do porão. Então, ele passou aqueles dias todos dentro do porão, né? E ele, muito louco, ele completamente surtado, né? E depois que todo mundo aparentemente está morto, ele volta, né? Ele tá lá conversando com ela tal, e a criatura, seja lá o que for também, porque não é falado no livro, entra dentro do sótão. Nisso, a Mallory falou, Olivia, fecha os olhos. Só que quando ela falou, já é tarde, a Olivia viu a criatura e ela ficou completamente louca, né? Completamente louca. Inclusive, ela meio que come o cordão umbilical, assim, que ela tá muito louca. Só que a Melanie pede pra ela dar o bebê pra ela. Me dá seu bebê. Aí ela dá o bebê pra ela. Então, assim, o filho é dela, da Mallory, e a filha é da Olivia, né? Então, ela fica com os dois e tal, e nisso o Gary vai embora, sabe-se Deus para onde, e o resto das pessoas morrem, né? Inclusive a Olivia, ela se mata, todos, né, morrem de alguma maneira muito trágica, diga-se de passagem, e a Mallory sozinha, na casa, recebe uma ligação, né? Isso só é falado no final do livro, tá, gente? E aí recebe uma ligação e é um homem falando que tem um lugar muito bom, que eles plantam a própria comida, né? Que eles estão meio que protegidos e tal, para ela ir para esse lugar, né? Para seguir um rio e tal. Nisso, isso passam-se 4 anos, né? E ela vai com os filhos dela, enfrenta o rio, enfrenta coisas, sabe? Seja lá o que for. Muitas aventuras, muito bom, inclusive. E ela chega até o lugar lá e no final, porque até então os filhos delas não tinham nomes, né? Ela chamava de menino e garoto, né? Não, era assim que ela chamava. E no final o homem pergunta pra ela quais são os nomes, daí ela fala, né? Que é Olímpia, a menina, e Tom, o menino. Achei lindo. Então, assim, o livro vai intercalando, né? As aventuras dela no Rio com os acontecimentos do passado dela e tal, mas a pergunta que não quer calar, infelizmente, não se cala, porque o que é que as pessoas veem, as pessoas ficam loucas e tal, infelizmente não é respondido no livro. Então a gente vai ficar com essa dúvida, tá, gente? Vamos montar as nossas teorias, mas infelizmente não temos uma resposta plausível para esta questão. Mas, de qualquer forma, isso não tirou o brilho do livro, na minha opinião. O livro muito bom, muito perfeito. Então, assim, eu super recomendo para quem gosta de thriller psicológico, suspense. Inclusive, a sensação de ler esse livro me lembrou quando eu li A Mulher de Preto, que inclusive eu recomendo muito para quem gosta desse gênero, porque também é muito bom. Então, gente, é isso aí. Essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Beijos!